O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro surpreender na barbearia. Miguel era o tipo de cara que fazia questão de ser visto. Com seu terno cinza sob medida, cabelos cuidadosamente arrumados e uma barbearia que mais parecia um templo da ostentação, ele se sentia no topo do mundo. Clientes ricos lotavam seu salão, exibindo carros de luxo e cartões de crédito recheados. Mas por trás do sorriso forçado e da fachada impecável, havia um vazio profundo. É isso que a vida trouxe? Apenas riqueza e solidão? Ele se perguntava em silêncio, enquanto o brilho dos equipamentos refletia a luz ofuscante do luxo. Naquela manhã, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu e um frio cortante entrou junto com um mendigo. Samuel, um homem negro de aparência desgastada, cabelos desgrenhados e olhar penetrante, adentrou o ambiente com passos hesitantes. O chicote do preconceito. O contraste era gritante. O mendigo entre clientes flamboyants, que pareciam saídos de um comercial de perfume. "Posso te ajudar?" Miguel perguntou, tentando esconder a aversão no tom de voz. Samuel, por sua vez, respondeu com um sussurro. "Só preciso de um corte." A barbearia parou. Murmúrios de desagrado ecoaram, e a tensão no ar era palpável. Miguel hesitou, mas uma força estranha o impediu de atos fatais. Ele permaneceu firme, mas por dentro um nó se formou na garganta. À medida que Samuel insistia em seu pedido, uma determinação silenciosa emanava dele. Os olhos de Samuel refletiam uma sabedoria que Miguel nunca tinha visto. Ele parecia carregado com histórias, segredos e uma dignidade que furava as camadas de superficialidade do barbeiro. "Você não sabe quem sou", Miguel pensou, irritado com a intrusão. Quando a pressão no ambiente se tornou insuportável, algo cedeu dentro de Miguel. "Sente-se", disse, ainda relutante, mas rendido. Enquanto começava a cortar os cabelos de Samuel, a atmosfera mudou. O cheiro de pomada e álcool misturou-se ao aroma da realidade crua que Samuel trazia consigo. A conversa começou tímida, mas logo fluiu como um rio caudaloso. Samuel falava sobre sua vida, suas lutas e, estranhamente, sobre dignidade. Miguel estava atônito. Como aquele homem poderia falar sobre dignidade? Ele, que não tinha nada além de um par de roupas e um olhar cansado. O mais chocante era a emoção que as palavras de Samuel provocavam. Um aperto no peito, quase um choro contido. Quando Samuel confidenciou que já fora um homem de negócios de sucesso, um executivo ao lado de Miguel, o mundo desabou ao redor do barbeiro. A ironia lhe pareceu palaciana. Ele parecia uma piada cruel. Alguém que tinha tudo, agora estava ali, diante dele, buscando não apenas um corte de cabelo, mas um lugar no mundo. Miguel se viu em uma encruzilhada. Todo o seu conforto e status material se tornaram insignificantes diante daquele homem. Ele poderia arriscar tudo o que construiu por alguém que desafiava suas convicções ou permanecer na sua barreira segura e superficial. A tensão pairava por um momento, criando um silêncio introspectivo, até que Samuel finalizou de forma enigmática. "A verdadeira riqueza, meu amigo, não se mede em dinheiro." O que mais ele havia vivido? Miguel mal conseguia conter a curiosidade. O que mais os dois destinos se entrelaçariam a partir dali? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta no C. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava ali, perdido em seus pensamentos, enquanto a lâmina da máquina de cortar cabelos deslizava suavemente sobre a cabeça de Samuel. A verdadeira riqueza, meu amigo, não se mede em dinheiro, não. A frase ecoava em sua mente, como um tambor distante. O ar estava carregado de significado, e os murmúrios dos clientes enchiam o espaço com um desdém sutil. Samuel continuou a falar, e agora Miguel prestava atenção. Cada história que saía da boca daquele homem parecia cortar mais fundo que qualquer lâmina. Eu tinha tudo, Miguel. O sucesso, a família, tudo. A dor em sua voz era palpável, mas de repente a porta da barbearia se abriu com um estrondo, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria no ambiente. Era Denise, a namorada de Miguel. Seu olhar estava assustado, os olhos arregalados. Ela entrou ofegante, quase sem fôlego. Miguel, você precisa ver isso. A urgência em sua voz paralisou tudo. A sua mãe, aconteceu algo com ela. Nesse instante, o chão sob os pés de Miguel parecia desabar. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz tremendo. A expressão de Denise era de pânico. Ela teve um acidente de carro. Está no hospital, em estado grave. Eu não sabia como te encontrar mais rápido. O mundo ao redor de Miguel perdeu a cor. A barbearia, os risos, o ar carregado com perfume de luxo, tudo isso desmoronou em um segundo. Ele sentiu um nó na garganta. A respiração acelerada. Olhou para Samuel, agora uma presença estranha e distante. O homem que ele achou que era apenas um mendigo, agora parecia ter mais peso no momento do que qualquer um dos seus clientes abastados. Murmúrios de espanto e compaixão começaram a flutuar na barbearia, enquanto os clientes trocavam olhares entre si. Miguel soltou a máquina de cortar cabelos. Eu tenho que ir, murmurou, quase como um sussurro. Ele se virou para Denise, buscando nas suas expressões algo que pudesse amenizar o pânico crescendo dentro dele. Espere, gritou Samuel de repente, sua voz firme, cortando a tensão daquele caos emocional. Você não sabe quem eu realmente sou. Miguel congelou. O que você quer dizer com isso? Lá, ele perguntou, a incredulidade em cada sílaba. Os olhos de Samuel se tornaram penetrantes, quase hipnóticos. A palavra caiu como uma bomba dentro da barbearia, fazendo todos se silenciarem. Miguel se sentiu como se o chão tivesse aberto um buraco sob seus pés. Seu pai, vivendo do jeito mais distante possível do que considerava sucesso. Denise olhou de um para o outro, a confusão em seu rosto quase palpável. Miguel estava paralisado. Mentira! Não pode ser verdade! O pânico começou a subir. A negação foi tudo o que restou. Escuta, Miguel. Tudo o que eu fiz, todas as decisões que tomei, me levaram a isso. Eu me afastei, mas é real. Eu sou seu pai. E agora você precisa decidir. Samuel falou, a emoção rasgando cada palavra. Os olhares dos clientes se transformaram de descrença para choque. O silêncio parecia pesado, mas também quase sussurrava sobre a verdade não revelada, batendo à porta da consciência de Miguel. Diante da revelação, uma nova realidade começou a emergir. A vida que ele achou que entendia estava se desmoronando em suas mãos. E então, como um eco distante, a frase de Samuel
ressoou novamente em sua mente. A verdadeira riqueza. O que isso significava agora, quando tudo o que ele acreditou ter construído desmoronava. Miguel estava em um impasse. Sua cabeça fervilhava, enquanto o futuro pairava incertezas. Você vai escolher, Miguel. E essa escolha mudará tudo, Samuel disse, e a barbearia se tornara um campo de batalha emocional. O que ele faria agora? O passado, finalmente, tinha voltado para assombrá-lo. E a única coisa que ele tinha certeza era que, após aquela revelação, nada seria igual. A tensão na barbearia crescia, como um balde de água fervente, prestes a transbordar. Miguel olhava para Samuel, ainda tentando processar aquele choque. Ele era seu pai? O homem que julgou ter desaparecido de sua vida, renunciando a tudo para viver na rua, agora se revelava no meio daquela situação crítica. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se abriu de forma abrupta, batendo com força nas paredes. Um grupo de homens uniformizados entrou. Miguel instantaneamente reconheceu um deles. Era Ricardo, um antigo colega do colégio, agora vestido de polícia. "Miguel Ribeiro, você está detido", Ricardo gritou, e cada palavra parecia um golpe. O silêncio instantâneo foi quebrado por murmúrios de espanto. "Detido? Mas por quê?", perguntou Miguel, atordoado. "Este homem aqui", Ricardo disse, apontando para Samuel, "é responsável por um crime grave." Um frio percorreu a espinha de Miguel. As palavras de Ricardo pareciam ecoar em sua mente, embora a visão do pai agora o mantivesse paralisado. Um crime? O homem que nunca conheceu realmente e que de repente sentia um laço inexplicável, agora estava envolvido em algo tão terrível. Samuel soltou uma risada amarga. "Você não faz ideia, Miguel. A vida é cheia de reviravoltas, não é?" ele disse, um brilho de desespero misturado com resignação em seus olhos. "Apenas um homem que fez escolhas erradas, não é mesmo?" "Você está querendo dizer que não é o seu pai?" Uma voz feminina cortou o ar. Era Denise, que ainda estava ali, boquiaberta. "O que realmente está acontecendo aqui?" Miguel olhou de um para o outro, a confusão crescendo. "Samuel, você não me disse." Miguel começou, mas a voz dele falhou. Não havia palavras. Tudo parecia uma tragédia montada, como um filme ruim, sem final feliz. "O que você fez? Por que está sendo procurado?" "Começou por culpa do vício, de um negócio que deu errado." Samuel murmurou, sua face agora marcada pela dor. "Mas há uma verdade maior, algo que você precisa saber antes que isso termine." Os policiais se aproximaram, mas a cena estava paralisada. Miguel sentiu o coração disparar enquanto segurava a máquina de cortar cabelo. A adrenalina corria em suas veias. O grupo de homens se aproximou, e ele teve a sensação de que o tempo havia parado. "Ele não é só o seu pai, Miguel. Ele é o verdadeiro responsável por tudo, por sua mãe, pelo que aconteceu com ela", disse Ricardo, e o mundo de Miguel desabou novamente. O que ele estava ouvindo? O coração martelava em seu peito. Sua mente lutava para absorver a dor das palavras. "Não! Não pode ser verdade!" Miguel gritou, lágrimas brotando de seus olhos. Ele olhou para Samuel, buscando um fio de esperança, algo que dissesse que era apenas um mal-entendido. "Você precisa entender. Eu não tive escolha", Samuel sussurrou, mas a culpa em seu olhar era inegável. "O mundo pode ser cruel, e às vezes você só faz o que pode para sobreviver. Mas eu nunca quis isso. Eu só queria uma segunda chance." Os clientes, que antes estavam apáticos, agora se moviam em murmúrios alarmantes. As expressões
era uma mistura de pena e repulsa. A barbearia, que era um templo de beleza e status, transformou-se em tribunal de desgraças. Miguel olhava para Samuel e então para Denise, seu coração em um turbilhão. O que ocorreria agora? A verdade estava se revelando devagar, como uma correnteza de um rio, e cada gota que caía era mais dolorosa que a anterior. O que eu faço agora? Miguel se perguntava, o pânico fazendo seu estômago se revirar. Com a mão tremendo, ele soube que estava diante de uma escolha. Um caminho que poderia levá-lo à ruína ou à redenção. À medida que o peso da revelação se instalava como uma tempestade, o silêncio na barbearia tornou-se ensurdecedor. O mundo não é o que parece, Miguel. Às vezes, a verdade é a maior forma de prisão, Samuel finalmente declarou. E aquelas palavras pairaram no ar como um eco interminável. O que Miguel decidiria? O que viria a seguir? A tensão na barbearia crescia, como um balde de água fervente, prestes a transbordar. Miguel olhava para Samuel, ainda tentando processar aquele choque. Ele era seu pai? O homem que julgou ter desaparecido de sua vida, renunciando a tudo para viver na rua, agora se revelava no meio daquela situação crítica. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se abriu de forma abrupta, batendo com força nas paredes. Era um homem robusto, com um olhar ameaçador e um braço tatuado que se estendia, segurando uma pasta deslustrada. Miguel, você precisa vir comigo agora. A voz do homem era autoritária. Miguel olhou para Denise, que estava paralisada, e então para Samuel, o coração disparando. Quem é você? O que está acontecendo? Miguel perguntou confuso, enquanto o clima na barbearia se tornava insuportável. Os clientes sussurravam sobre o drama que se desenrolava diante deles. Eu sou Donato, um antigo parceiro de Samuel, o homem respondeu, o olhar fixo nos dois. Ele nunca te contou a verdade completa. Você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Miguel revirou os olhos, ainda atordoado. Não tenho tempo para essa conversa. Minha mãe está no hospital e agora você aparece. É exatamente por isso que estou aqui. Sua mãe, ela não está apenas ferida. O acidente foi armado. Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Donato disparou. As palavras dele atingiram Miguel como um soco no estômago. Samuel estava envolvido em algo grande, e você está no meio disso tudo, Miguel. Samuel olhou para Donato com uma expressão de desespero. Cale a boca! Você não sabe o que está dizendo! A intensidade de seus olhos parecia implorar por misericórdia. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. E você, Miguel, não tem ideia do que está prestes a desmascarar. O que aconteceu com sua mãe não foi um acidente. Foi vingança. Alguém está atrás de vocês. Um silêncio pesado tomou conta da barbearia. Todos os olhares estavam agora fixos nos três, em choque. A revelação estava abrindo fendas profundas na realidade que Miguel conheceu. De quem você está falando? Quem quer nos machucar? As perguntas saíam de sua boca, mas a voz tremia. Donato puxou a pasta e começou a exibir fotos desgastadas. Elas mostravam reuniões, pessoas sentadas em círculo, uma das quais claramente era sua mãe. Ela estava envolvida em algo com Samuel antes de tudo isso acontecer. Eles a ameaçaram e ele não conseguiu protegê-la. Donato explicou, cada palavra pesada como chumbo. Miguel olhou para Samuel, a dúvida e a raiva se misturando. Por que você nunca me contou? Por que você deixou sua mãe se envolver nesse perigo? Era para eu ter protegido vocês.
Eu não sabia que ela estava se envolvendo novamente. Eu não queria que você soubesse a verdade. Eu fiquei com medo, Samuel comentou, a vulnerabilidade aparecendo em seus olhos cada vez mais. Medo? Isso nos fez bem? Olha onde estamos agora! Miguel disparou com os punhos cerrados. O clima estava tão tenso que o ar parecia vibrar. Então Donato deu um passo à frente. Basta de briguinhas. Vocês precisam decidir agora. Temos que ir ou ficaremos na linha de fogo. Eles não vão parar com sua mãe. E você, Miguel, precisa escolher ficar escondido ou enfrentar a verdade que pode mudar tudo. Miguel se sentiu paralisado. O que ele deveria fazer? A mente corria, e em meio a tudo isso, a frase de Samuel ecoava de novo em sua mente. A verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. O que realmente importava agora? Vamos, Miguel, a decisão é sua. O que você vai fazer? A urgência na voz de Donato fez a adrenalina correr. Miguel olhou para Denise, depois para Samuel. É hora de decidir. Ele murmurou. Sua voz havia sumido em meio ao barulho de respirações pesadas e olhares ansiosos que o cercavam. A escolha estava diante dele, e a vida que conheceu estava prestes a mudar drasticamente. O futuro era uma bruma imprevisível, e a única certeza era que nada seria como antes. O que ele escolheria, afinal? E mais importante, quem seriam os verdadeiros vilões nessa história? A tensão na barbearia crescia, como um balde de água fervente prestes a transbordar. Miguel olhava para Samuel, ainda tentando processar aquele choque. Ele era seu pai? O homem que julgou ter desaparecido de sua vida, renunciando a tudo para viver na rua, agora se revelava no meio daquela situação crítica. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da barbearia se abriu de forma abrupta, batendo com força nas paredes. Era um homem robusto, com um olhar ameaçador e um braço tatuado que se estendia, segurando uma pasta deslustrada. Miguel, você precisa vir comigo agora. A voz do homem era autoritária. Miguel olhou para Denise, que estava paralisada, e então para Samuel, seu coração disparando. Quem é você? O que está acontecendo? Miguel perguntou confuso, enquanto o clima na barbearia se tornava insuportável. Os clientes sussurravam sobre o drama que se desenrolava diante deles. Eu sou Donato, um antigo parceiro de Samuel. O homem respondeu, o olhar fixo nos dois. Ele nunca te contou a verdade completa. Você precisa ouvir antes que seja tarde demais. Miguel revirou os olhos, ainda atordoado. Não tenho tempo para essa conversa. Minha mãe está no hospital, e agora você aparece? É exatamente por isso que estou aqui. Sua mãe, ela não está apenas ferida. O acidente foi armado. Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Donato disparou. As palavras dele atingiram Miguel como um soco no estômago. Samuel estava envolvido em algo grande, e você está no meio disso tudo, Miguel. Samuel olhou para Donato com uma expressão de desespero. Cale a boca. Você não sabe o que está dizendo. A intensidade de seus olhos parecia implorar por misericórdia. Eu sei muito bem o que estou dizendo. E você, Miguel, não tem ideia do que está prestes a desmascarar. O que aconteceu com sua mãe não foi um acidente. Foi vingança. Alguém está atrás de vocês. Um silêncio pesado tomou conta da barbearia. Todos os olhares estavam agora fixos nos três, em choque. A revelação estava abrindo fendas profundas na realidade que Miguel conheceu. De quem você está falando? Quem quer nos machucar? As perguntas saíam de sua boca, mas a voz tremia. Donato puxou a pasta e começou a exibir fotos desgastadas. Elas mostravam reuniões, pessoas sentadas em círculo,
uma das quais claramente era sua mãe. Ela estava envolvida em algo com Samuel antes de tudo isso acontecer. Eles a ameaçaram, e ele não conseguiu protegê-la. Donato explicou, cada palavra pesada como chumbo. Miguel olhou para Samuel, a dúvida e a raiva se misturando. Por que você nunca me contou? Por que você deixou sua mãe se envolver nesse perigo? Era para eu ter protegido vocês. Eu não sabia que ela estava se envolvendo novamente. Eu não queria que você soubesse a verdade. Eu fiquei com medo, Samuel comentou, a vulnerabilidade aparecendo em seus olhos cada vez mais. Medo? E isso nos fez bem? Olha onde estamos agora! Miguel disparou, com os punhos cerrados. O clima estava tão tenso que o ar parecia vibrar. Então Donato deu um passo à frente. Basta de briguinhas. Vocês precisam decidir agora. Temos que ir, ou ficaremos na linha de fogo. Eles não vão parar com sua mãe. E você, Miguel? Precisa escolher. Ficar escondido ou enfrentar a verdade, que pode mudar tudo. Miguel se sentiu paralisado. O que ele deveria fazer? A mente corria, e em meio a tudo isso, a frase de Samuel ecoava de novo em sua mente. A verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. O que realmente importava agora? Vamos, Miguel. A decisão é sua. O que você vai fazer? A urgência na voz de Donato fez a adrenalina correr. Miguel olhou para Denise, depois para Samuel. É hora de decidir, ele murmurou. Sua voz havia sumido em meio ao barulho de respirações pesadas e olhares ansiosos que o cercavam. E nesse instante, quando a pressão parecia insuportável, a porta se abriu novamente, mas dessa vez uma figura feminina se destacou. Era Valéria, a irmã de Miguel, que ele havia perdido de vista anos atrás. Seu olhar estava cheio de feridas antigas e mistérios. Miguel, você não sabe o que está acontecendo. Valéria gritou, e as palavras pareciam puxar o chão sob os pés dele. Os olhos de Samuel se alargaram em reconhecimento, mas Miguel não conseguia processar. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, mais confuso do que nunca. Eu fui se esconder. Valéria gaguejou, mas a expressão dela falava mais que qualquer palavra. E a mamãe? A mamãe está em perigo. É uma armadilha. Miguel sentiu a vertigem. A história que ele conhecia começou a se desintegrar, como um castelo de cartas sendo derrubado pelo vento. Ele sempre soube que havia algo mais, mas nunca imaginou que Valéria tivesse se envolvido. Mas como você sabe disso? Você está em perigo também. Ela aproximou-se, a intensidade em seu olhar estabelecendo uma conexão que Miguel achava que tinha perdido para sempre. Eu vim para avisá-lo. O que eles querem tem a ver com nosso pai. O coração de Miguel parou. O quê? O nosso pai? Era demais. Um novo labirinto de segredos se abria diante dele. Valéria não era apenas uma irmã perdida. Ela era a chave para uma verdade que Miguel nunca imaginou que existia. E à medida que as peças se encaixavam, ele percebeu que a relação dele com Samuel, as decisões de sua mãe, todo o seu passado estava prestes a se transformar em algo que mudaria radicalmente a vida dele. E antes que ele pudesse articular qualquer resposta, um estrondo ressoou pela barbearia, como um tiro que ecoa num silêncio pesado. A caixa de vidro que separava clientes da área de espera estourou em 1000 pedaços, e uma sombra escura se projetou na entrada. Ponto. A cena se transformou em caos. O que ainda parecia familiar agora explodia em confusão. No meio da desordem, algo dentro de Miguel se acendeu. Ele não sabia o que fazer, mas uma certeza emergiu.
A verdadeira batalha estava prestes a começar. A cena se transformou em um verdadeiro caos. O vidro estilhaçado assobiava o chão, e as pessoas na barbearia se aglomeravam, algumas gritando, outras em estado de choque. Miguel, coração disparado, sentia o ar pesado. O que estava acontecendo? A porta tinha se aberto como um portal para um pesadelo. Vocês precisam sair agora, Donato gritou, sua voz cortante se elevando acima do pânico. Miguel olhou para Denise, depois para Valéria, que estavam paralisadas. O que ele deveria fazer? Corram, vamos, ele comandou, mas antes que pudessem se mover, uma presença se destacou na entrada. Era um homem alto, com um olhar sombrio e determinado. Um frio percorreu a espinha de Miguel. É ele, Samuel sussurrou, pálido como se visse um fantasma. O homem que quis nos calar. A sensação de urgência se intensificou. Miguel olhou para Valéria e, por um segundo, seus olhos se cruzaram. Não, escutem, vocês têm que saber a verdade. Valéria gritou, sua voz tremendo. O segredo que nossa mãe escondeu está ligado a tudo isso. O que você quer dizer? Miguel perguntou, a raiva misturada a desespero. As palavras de Valéria ecoavam como uma bomba em sua mente. Mas antes que pudesse ouvir mais, o homem na porta começou a avançar e a tensão no ambiente ficou palpável. Donato se colocou na frente de Miguel, mas o homem riu, um som que gela a espinha. Você não sabe com quem está lidando, Donato. Eles não vão escapar. Nem você, nem ele. Miguel sentiu sua cabeça girar. Tudo o que julgava saber estava prestes a mudar. O que você quer de nós? Ele gritou, a voz falhando. O fruto do seu sangue, Miguel. O passado que seu pai deixou para trás e a conexão que você possui com ele. O homem disse, seus olhos negros penetrando na mente de Miguel. Samuel não é apenas um mendigo. Ele é a chave e você é o prêmio. Um nó se formou na garganta de Miguel e sua visão se embaçou. O quê? Como você? Ele se esforçava para entender, mas tudo parecia um quebra-cabeça fora de ordem. Eu sou o que sobrou das suas mentiras. E agora, finalmente, vamos nos libertar delas. A voz do homem parecia cativante, mas ao mesmo tempo aterradora. Miguel olhou para Samuel, a expressão horrorizada dele se misturando à revelação. Você sabia disso? Ele questionou, o tom cheio de raiva. Samuel hesitou, a culpa estampada em seu rosto. Eu não sabia que... A acusação pairava no ar, cortante. Mas antes que Samuel pudesse se explicar, outro estrondo ecoou, desta vez mais intenso. A porta foi arrombada, e mais homens, vestidos de preto, invadiram a barbearia. O caos aumentou. Miguel olhou desesperadamente para Denise e Valéria. Precisamos correr, ele gritou. Mas logo surgiram novas vozes, novas ameaças. Ninguém sai! Um dos homens gritou, enquanto empunhava uma arma. O pânico tomou conta. Miguel sentiu que o chão se movia sob seus pés. As paredes se fechavam. Ele procurava por uma saída, uma esperança em meio a tamanha desgraça. Mas tudo que tinha era um pai que não conhecia e uma irmã que mal entendia. Em meio à confusão, uma revelação apareceu em sua mente como um relâmpago. Valéria, o que você sabe sobre a nossa mãe? Ele questionou, sua voz cortante entre os gritos e os estrondos. Tem algo a ver com ele? Ela hesitou, mas o olhar de Miguel forçou suas palavras a saírem. O segredo dela é sobre um acordo, uma troca para proteger a você. Mas, ai de nós, o que fizemos? O choque tomou conta de Miguel.
o que estava acontecendo, porque tudo parecia uma trama, e a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Quando ele olhou para os rostos pálidos e aterrorizados, a única certeza que tinha era que nada mais seria igual. O que mais estava escondido nas sombras do passado que agora voltava para assombrá-los. Então a única saída visível estava em frente deles, e a pergunta que pairava no ar, como uma sombra inquietante: qual a verdade que custará a vida de alguém? O futuro deles estava nas mãos de pessoas que nem conheciam. E assim Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A cena se transformou em um verdadeiro caos. O vidro estilhaçado assobiava o chão, e as pessoas na barbearia se aglomeravam, algumas gritando, outras em estado de choque. Miguel, coração disparado, sentia o ar pesado. O que estava acontecendo? A porta tinha se aberto como um portal para um pesadelo. Donato gritou, sua voz cortante se elevando acima do pânico. Miguel olhou para Denise, depois para Valéria, que estavam paralisadas. O que ele deveria fazer? Corram! Vamos! Ele comandou. Mas antes que pudessem se mover, uma presença se destacou na entrada. Era um homem alto, com um olhar sombrio e determinado. Um frio percorreu a espinha de Miguel. É ele! Samuel sussurrou, pálido como se visse um fantasma. O homem que quis nos calar. A sensação de urgência se intensificou. Miguel olhou para Valéria e, por um segundo, seus olhos se cruzaram. Não! Escutem! Vocês têm que saber a verdade! Valéria gritou, sua voz tremendo. O segredo que nossa mãe escondeu está ligado a tudo isso. O que você quer dizer? Miguel perguntou, a raiva misturada a desespero. As palavras de Valéria ecoavam como uma bomba em sua mente. Mas antes que pudesse ouvir mais, o homem na horta começou a avançar, e a tensão no ambiente ficou palpável. Donato se colocou na frente de Miguel, mas o homem riu, um som que gela a espinha. Você não sabe com quem está lidando, Donato. Eles não vão escapar, nem você, nem ele. Miguel sentiu sua cabeça girar. Ponto. Tudo o que julgava saber estava prestes a mudar. O que você quer de nós? Ele gritou, a voz falhando. O fruto do seu sangue, Miguel, o passado que seu pai deixou para trás e a conexão que você possui com ele. O homem disse, seus olhos negros penetrando na mente de Miguel. Samuel não é apenas um mendigo. Ele é a chave. E você é o prêmio. Um nó se formou na garganta de Miguel e sua visão se embaçou. O quê? Como você? Quem é você? Ele se esforçava para entender. Mas tudo parecia um quebra-cabeça fora de ordem. Eu sou o que sobrou das suas mentiras. E agora, finalmente, vamos nos libertar delas. A voz do homem parecia cativante, mas ao mesmo tempo aterradora. Miguel olhou para Samuel, a expressão horrorizada dele se misturando à revelação. Você sabia disso? Ele questionou, o tom cheio de raiva. Samuel hesitou, a culpa estampada em seu rosto. Eu não sabia que... A acusação pairava no ar, cortante. Mas antes que Samuel pudesse se explicar, outro estrondo ecoou, desta vez mais intenso. A porta foi arrombada, e mais homens, vestidos de preto, invadiram a barbearia. O caos aumentou. Miguel olhou desesperadamente para Denise e Valéria. Precisamos correr, ele gritou. Mas logo surgiram novas vozes, novas ameaças. Ninguém sai! Um dos homens gritou, enquanto empunhava uma arma. O pânico tomou conta. Miguel sentiu que o chão se movia sob seus pés. As paredes se fechavam.
Ele procurava por uma saída, uma esperança em meio a tamanha desgraça. Mas tudo o que tinha era um pai que não conhecia e uma irmã que mal entendia. Em meio à confusão, uma revelação apareceu em sua mente como um relâmpago. Valéria, o que você sabe sobre a nossa mãe? Ele questionou, sua voz cortante entre os gritos e os estrondos. Tem algo a ver com ele? Ela hesitou, mas o olhar de Miguel forçou suas palavras a saírem. Ponto. O segredo dela é sobre um acordo, uma troca para proteger a você. Mas ai de nós, o que fizemos? O choque tomou conta de Miguel. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia uma trama? E a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor? Quando ele olhou para os rostos pálidos e aterrorizados, a única certeza que tinha era que nada mais seria igual. O que mais estava escondido nas sombras do passado, que agora voltava para assombrá-los. Então, a única saída visível estava em frente deles, e a pergunta que pairava no ar, como uma sombra inquietante: qual a verdade que custará a vida de alguém? O futuro deles estava nas mãos de pessoas que nem conheciam. E assim Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E então, algo inesperado aconteceu. Donato, que havia permanecido firme até aquele momento, de repente balançou a cabeça, um sorriso sinistro cobrindo seu rosto. Basta de dramas, não é? As coisas não são tão simples como pensavam. E olhando profundamente nos olhos de Miguel, ele revelou: você é o herdeiro da riqueza que foi deixada para trás. Você é o verdadeiro bilionário. E Samuel, bem, ele só está aqui para proteger seus interesses, para garantir que você não saiba a verdade. A revelação foi um tiro certeiro. Todos na barbearia pararam. A tensão, o medo, tudo se congelou em um instante. Migas valendo-se de mais vintage entre eles. Qual era a verdadeira história da família? Miguel olhou para Samuel, o homem que ele começou a compreender, e a confusão aumentava a cada segundo. Donato continuou: sua mãe fez esse pacto para garantir que você estivesse seguro. E agora, todos nós estamos aqui por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa saber a verdade. Segundo, porque precisamos de você. As palavras ecoaram na cabeça de Miguel, e ele se sentiu como se o chão estivesse sendo tirado de seus pés. Ele era rico, um herdeiro. Mas por quê? E o que mais não lhe contaram? Enquanto a barbearia se afundava em um mar de incertezas e revelações, Miguel se deu conta de que a luta ainda estava longe de acabar. O que ele escolheria agora? O que essa nova verdade significava para todos eles? A única coisa que já estava clara era a pergunta que se tornaria um grito em sua mente: quem são realmente os inimigos e quem é amigo? A tensão pairava no ar como um nevoeiro denso. Miguel estava em choque, cercado por revelações inimagináveis. Você é o herdeiro da riqueza que foi deixada para trás. E Samuel? Bem, ele só está aqui para proteger seus interesses. Cada palavra de Donato cortava como uma lâmina afiada. Miguel piscou, tentando absorver o que havia ouvido. 2 mundos estavam colidindo: a vida de um barbeiro em uma barbearia luxuosa e o legado sombrio que ele nunca soube que tinha. O passado começava a se desenrolar diante dele, como um filme que sempre esteve fora de foco. Mas, antes que ele pudesse articular uma resposta, o homem sombrio fez um movimento repentino. Um barulho estrondoso interrompeu o ar tenso. As luzes começaram a piscar, e Miguel percebeu que algo estava prestes a mudar de maneira drástica. O homem ameaçador na porta começou a avançar, e o olhar de Donato se embureceu. Vocês precisam sair, agora! Ele gritou apontando para a saída. Mas em meio a toda a confusão, algo ainda mais surreal aconteceu.
A porta se abriu com violência e um grupo de homens, todos uniformizados, entrou na barbearia, interrompendo a possibilidade de fuga. Mas o que Miguel viu em meio ao caos foi mais chocante ainda. No centro do grupo, uma figura familiar se destacava. Era sua mãe. Com uma expressão determinada, ela olhou diretamente para Miguel. Mãe, o que você está fazendo aqui? Miguel não podia acreditar. O choque a paralisou por um momento, mas o ímpeto dela rapidamente dominou a cena. Você precisa ouvir o que estou prestes a dizer. Não há tempo para explicações. A voz dela tremia, mas era cheia de uma autoridade inexorável. Miguel, Samuel não é quem você pensa que é. Miguel se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O quê? Como assim? A mente dele girava, tentando entender o que estava acontecendo. Samuel, seu pai? Uma chave para um passado obscuro? E sua mãe agora, revelando segredos desse jeito? Ele não é apenas um mendigo. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. O que Donato diz não é uma mentira, mas também não é toda a verdade. O olhar de sua mãe se desviou para Samuel, e uma tensão palpável brotou entre os dois. Você não pode fazer isso, Clara. Samuel gritou, tentando intervir, mas a voz de sua mãe se elevou. Você não entende o que fizemos, as escolhas. Tudo isso nos trouxe até aqui. Precisamos proteger Miguel. Um estrondo ecoou e a atmosfera ficou elétrica. O homem sombrio deu um passo à frente. Talvez o garoto deva saber o que realmente acontece. Não se trata de riqueza, mas sim de poder. E quem controla esse poder? E Samuel? Ele olhou com desprezo. Não pode protegê-lo. Nesse momento, uma sirene cortou o silêncio, e a confusão aumentou. Miguel sentiu seu coração disparar. Ele estava no meio de uma tempestade de segredos e mentiras. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, buscando respostas. O homem sombrio sorriu. Tudo tem um preço, Miguel. E a sua vida, sua liberdade, está no centro disso tudo. Então, sem aviso, ele puxou uma arma, apontando diretamente para Samuel. A barbearia explodiu em gritos, com clientes tentando encontrar uma saída. Miguel estava paralisado, sentindo frio na barriga. A cada segundo que passava, tudo o que ele conhecia estava se desfazendo. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões de pânico, enquanto sua mãe observava com uma dor evidente. Samuel! Agora! Clara gritou. E naquele instante, Miguel percebeu. A revelação não era apenas sobre a herança ou o segredo, mas sobre a própria natureza de sua família. A tensão no ar era intolerável, e a vida de todos estava prestes a mudar drasticamente. O que mais estava escondido? O que Clara e Samuel estavam escondendo? Com cada segundo que passava, ele se via em um labirinto de incertezas. Afinal, quem era realmente seu pai? E o que significava tudo isso para o futuro dele? A tensão pairava no ar como um nevoeiro denso. Miguel estava em choque, cercado por revelações inimagináveis. Você é o herdeiro da riqueza que foi deixada para trás. E Samuel, bem, ele só está aqui para proteger seus interesses. Cada palavra de Donato cortava como uma lâmina afiada. Miguel piscou, tentando absorver o que havia ouvido. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, algo inesperado aconteceu. O homem ameaçador na porta, ainda segurando a arma, lançou um olhar feroz para Clara. Você realmente achou que poderia escapar das consequências? A verdade vem à tona, querida.
Ele apertou o gatilho de uma forma tão rápida que tudo se transformou em um borrão. O tiro ecoou pela barbearia e um grito de desespero rasgou o ar. Miguel viu tudo em câmera lenta. A bala disparou em direção a Clara, mas, num instante crucial, Samuel se lançou para a frente. A cena se desenrolou em um misto de heroísmo e tragédia. O impacto reverberou como um trovão, e a imagem de Samuel caindo, carregando a dor, ficou gravada na mente de Miguel. Não, ele gritou, a voz repleta de desespero. A barbearia estava em caos. Clientes se escondiam sob cadeiras, e o ambiente que antes era glamuroso, agora parecia uma prisão em chamas. Miguel se ajoelhou ao lado do pai, que estava estirado no chão, a vida escorrendo de seu corpo. Samuel, não! Por favor, não me deixe! O toque do sangue misturado com lágrimas de um filho desesperado manchava suas mãos. Um nó na garganta o impedia de respirar. Eu fiz isso por você, Miguel. Samuel sussurrou. Sua voz estava fraca, mas os olhos ainda brilhavam com algum tipo de esperança. Você precisa saber. A verdade. Sua mãe e eu tudo. Mãe! Olhou desesperadamente para Clara, que ainda se mantinha de pé, tremendo e chocada. Ajude-o, mas em vez de correr até ele. A expressão de Clara se tornou gelada. Você não entende, Miguel. Ele me deixou sem escolha. As palavras dela cortaram ainda mais fundo do que qualquer ferida física. Samuel olhou para sua mãe, um mix de dor e traição nos olhos. O homem sombrio na porta, agora sorrindo, parecia satisfeito. A família unida novamente, mas que pena. Tudo estava tão lindo até agora. Clara, você realmente não deveria ter tentado esconder isso dele. Ele se virou, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, esperando que o clímax acontecesse. A peça de teatro em que ele estava se tornara um pesadelo, e cada segundo parecia um século. Miguel respirou fundo. A raiva explodiu dentro dele. Como ela ousou? Mãe, você sabia? Você sabia que ele estava aqui, envolvido nisso tudo e mesmo assim decidiu nos deixar à mercê desse lunático? Clara balançou a cabeça, em desespero. Miguel, não é isso. Eu fiz o que pude. Eu queria proteger vocês dois. O pacto era para proteger a família. Mas tudo isso, tudo saiu do controle. Controle? Você perdeu o controle quando decidiu viver uma mentira. A voz de Miguel ressoava, e o espaço estava drenado de compreensão. Ele olhou de novo para Samuel, agora mais fraco, enquanto a vida esvaziava dele. Isso pode ser a pior mentira de todas, não é? Os olhos de Samuel estavam se fechando, e a sua presença parecia se afastar. Miguel, o segredo. Você precisa ficar atento. O maior vilão está mais perto do que imagina. Ele emitia um suspiro que parecia uma despedida. E então, como se já tivesse esperado por aquele momento, Donato, com seu olhar maligno e sorriso composto, afirmou: E você achou que a sua vida era complicada antes? O verdadeiro jogo apenas começou, Miguel. Miguel sentia um frio percorrer sua espinha. Cada palavra sua mãe dissera agora parecia uma traição. A revelação de um passado obscuro, o amor e a traição entrelaçados, tudo estava desmoronando em seu peito. E no fundo a pergunta que pairava: quem realmente eram seus verdadeiros aliados e inimigos? Enquanto tudo desmoronava à sua volta, o futuro dele se tornou uma questão final. E Miguel percebeu que as revelações ainda não haviam terminado. Uma verdade muito maior estava à espreita nas sombras. E ele não tinha ideia de que caminho escolher. As escolhas feitas agora poderiam alterar para sempre o destino de todos.
O alerta ecoou na barbearia e o clima gelado se intensificou. Miguel, agora em choque, se ajoelhou ao lado de Samuel, que respirava com dificuldade. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo som abafado de lágrimas e respirações trêmulas. Clara observava, a dor refletida em cada traço do rosto. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou, enquanto a situação se tornou. Você não entende, Miguel. Tudo isso era para proteger você. Samuel sussurrou, a voz se apagando lentamente. O homem sombrio, rindo do caos ao seu redor, estava prestes a se mover. Mas Miguel não podia pensar. Ele olhou nos olhos do pai, esperando que houvesse uma resposta, uma solução. Mãe, por favor, faça algo. A agonia no pedido de Miguel foi palpável. Mas Clara, agora tomada por um desespero que a tornava quase irreconhecível, hesitou. Ele fez escolhas erradas. Escolhas que mudaram tudo para nós. Um silêncio tenso pairou, enquanto cada palavra ecoava, envolvendo todos em um manto de revelação e traição. Miguel olhou em volta. As expressões de horrorizados clientes e amigos presos em suas próprias batalhas pessoais. O homem na porta, satisfeito com a cena que se desenrolava, aproximou-se mais, intensificando o pânico. Miguel, você ainda pode sair dessa. Precisamos ir agora. Donato gritou, quebrando o feitiço que parecia congelar o tempo. Miguel, com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado, se viu em um dilema. Ele podia escolher a segurança ou confrontar a verdade que havia tentado esconder. Vamos, Miguel! A voz de Valéria cortou o ar, trazendo um fio de esperança. A luta não acabou. Precisamos lutar juntos. Somos família. E ali, naquele instante, Miguel percebeu que a força que ele pensou ter perdido estava de volta. Ele se levantou, as mãos tremendo, mas a determinação tomando conta. Eu não vou deixar isso acabar assim. Miguel gritou, enfrentando tanto o homem sombrio quanto sua própria dor. Ele se virou para Samuel, que estava perdendo a luta. Você vai lutar por nós, certo? Samuel assentiu, os olhos brilhando com uma determinação até então oculta. Com um movimento rápido, Miguel pegou a lâmina da máquina de cortar cabelo, lembrando-se de cada injeção de coragem em meio ao medo. Não vou deixar que ninguém nos tire isso. A adrenalina correu por suas veias. Enquanto o homem sombrio avançava, em um instante de clareza, Miguel despertou a força que sempre esteve dentro dele. Enquanto o caos se desenrolava, um grito ecoou na barbearia. Era Clara, unindo-se à luta pela primeira vez. Não! Ela avançou, defendendo o filho e o marido. E naquele momento, Miguel entendeu. O amor era a verdadeira força que unia todos ali. Dois em um só impulso, Miguel e Clara se lançaram contra a sombra ameaçadora. O clima mudou, como um relâmpago brilhando em meio à tempestade. As vozes unidas se tornaram um clamor de resistência. Os homens invadindo a barbearia hesitaram, e a coragem na voz de Miguel ecoou. Chega de mentiras, é hora de enfrentar a verdade. A batalha era intensa, mas Miguel se viu cercado por uma nova luz, é a certeza de um futuro diferente. No momento em que a unidade de sua família surgiu, ele sentiu uma força avassaladora dentro dele. Então, ele ergueu a cabeça na frente de tudo. A sirene da polícia se aproximava, e Miguel sabia que o fim do pesadelo estava próximo. Com um último golpe, a luta cessou, e a verdade finalmente tinha espaço para emergir. Enquanto o homem sombrio recuava, Miguel olhou para Valéria. Vamos resolver isso juntos. E assim, entre gritos e lágrimas, cada um começava a se levantar.
Determinados, eles formaram um laço indestrutível. Miguel percebeu que juntos poderiam enfrentar qualquer sombra do passado. O silêncio envolveu a barbearia, interrompido apenas pela sirene cada vez mais alta. E enquanto contemplavam o futuro, uma pergunta pairava no ar. Como seriam suas vidas após tudo isso? Poderiam finalmente sanar as feridas? A luz do amanhecer se aproximava, mas o caminho à frente ainda era incerto. E agora, um aviso urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Somente os verdadeiros